Este vídeo era suposto ser 3 recomendações à terça, mas eu não sei se vai ser um vídeo um bocadinho mais comprido do que outras 3 recomendações à terça. Porque hoje eu quero falar de 3 tipos de capas que eu acho extremamente apelativas. Nenhuma delas são de editoras portuguesas. E basicamente são três tipologias de capas, não são 3 livros, são 3 tipologias. A primeira tipologia, eu sei que há pessoas que não gostam, mas eu sinceramente gosto bastante e até é algo que acho que é bastante apelativo, especialmente relacionado com clássicos. Portanto, livros que têm capas de pinturas antigas. Pinturas, dependendo, não interessa de que época são, às vezes nem interessa, na minha perspectiva, se estão a retratar bem a obra ou não, ou se tem alguma relação com a obra. Às vezes não têm. Mas eu acho que é extremamente apelativo. Tenho aqui um exemplo, por exemplo, deste livro que é Shirley, da Charlotte Bronte. Eu acho extremamente apelativo este tipo de capa. Aliás, estes livros da Oxford World Classics, uma parte deles tem pinturas nas capas, somente estas edições assim mais recentes. E eu gosto, acho que funciona muito bem. Se esta personagem aqui era a Shirley, não. Isto era Portrait of Mary Gottsall by John Opie. Tem tudo a ver com Shirley? Não, não tem, mas funciona. Um outro exemplo, numa edição mais antiga, The Age of Innocence, da Edith Wharton. Neste caso é uma pintura que se chama The Mrs. Vickers. The Mrs. Vickers by John Singer Sargent. O que é que tem a ver? Por acaso isto não faço a mínima ideia porque eu ainda não li A Idade da Inocência da Edith Wharton, mas eu acho que funciona, lá está, e é um clássico. Por acaso aqui sim, outro livro da Edith Wharton, porque era aquele que estava perto na estante e eu sabia que ele tinha uma capa que eu gostava bastante. Neste caso o livro é The Muse's Tragedy and Other Stories, portanto são contos da Edith Wharton, e a pintura chama-se Young Woman Reading, by Mary Cassatt. Não sei, eu olho para isto e acho que é extremamente apelativo. Aliás, este livro houve 2 razões para eu comprar: a capa, a edição, porque eu gosto imenso destas edições da 20th Century Modern Classics, e porque era um livro de contos da Edith Wharton. Estas edições da Penguin, que também têm, lá está, pinturas, neste caso é o Pride and Prejudice, e a pintura chama-se Double Portrait of the Fullerton Sisters, by Sir Thomas Lawrence. O que é que isto tem a ver com o Orgulho e Preconceito? Por acaso este até é um bocadinho mais próximo do Orgulho e Preconceito. Não sei até que ponto a moda do Orgulho e Preconceito está... Eu vou acreditar que sim. Mas pronto. São exemplos de algumas capas. Capas que têm pinturas antigas que uma parte das vezes não foram criadas de propósito para os livros, mas que eu acho que funcionam muito bem como capa destes livros. Lá está, principalmente clássicos. Na onda de capas ilustradas, mas neste caso capas originais que são ilustradas consoante o conteúdo do livro, e uma parte deles são um pouquinho mais contemporâneos do que os clássicos que eu vos falei anteriormente. Eu gosto imenso destas capas da série Discworld. Neste caso, o livro que eu vos estou a mostrar é o The Fifth Elephant, que, vamos lá ver, que eu tenho aqui, é o 24º livro e faz parte, é o 5º livro da série City Watch. Estas capas com lombadas ilustradas e contracapas ilustradas. Isto tem tudo a ver com a história do livro, que eu este ainda não li, portanto não sei. Estas ilustrações mais antigas são as do Josh Kirby. Existem já novas edições, ou as edições mais recentes que são por outro ilustrador, que eu agora não me recordo o nome. Gosto imenso deste tipo de ilustração. Da mesma maneira como gosto destas. Sejam elas
recentes ou antigas. No caso desta, esta é recente. A ilustração é do Robert McGuinness, o livro é o Anansi Boys do Neil Gaiman. Robert McGuinness tem imensos livros ilustrados por ele com este género de ilustração mais antigo, que era mais usado. Digamos que anos 60 e 70, mas até muito relacionado até com publicidade dessa época. Robert McGuinness ainda é vivo e eu tenho gostado a adorar colecionar estes livros do Neil Gaiman com estas capas. E todos os livros, sejam eles antigos ou recentes, que tenham este tipo de capa, para mim é super, super apelativo. Este, que é do mesmo género. Este é o The Colorado Kid do Stephen King, faz parte do Hard Case Crime, que é uma série de livros de crime com vários autores, são sempre histórias curtinhas e as capas têm todas este tipo de capa. Esta ilustração é de Paul Mann, da mesma maneira que gosto destas capas mais antigas, como por exemplo esta do Dune, que eu diria que esta, no caso desta, até tem alguns spoilers, mas eu também ainda só li o livro até à página 100, portanto há aqui algumas coisas que ainda se estão a desenvolver. Mas pronto, não deixa de ser interessante. A ficção científica funciona muito bem com este tipo de capas, mas também existem coisas mais modernas, como este livro de não ficção, e que a ilustração eu acho que é extremamente apelativo e que são bonitos. Se o propósito disto é alguma coisa, não, é só mostrar tipos de capas que eu gosto. É algumas capas que eu tenho aqui que eu gosto. Depois a próxima tipologia são livros, neste caso é quase tudo histórico, quase, mas que têm duas coisas. São capas que têm elementos vegetais, não necessariamente vegetais, mas pronto, está-me a faltar aqui a palavra correta. Portanto, tem flores, elementos florais, ou de vegetação, ou de animais, e que quase todas elas têm aplicação de elementos metálicos, que para mim são sempre uma faca de dois gumes, porque se por um lado é muito bonita a capa e muitas vezes faz efeitos de luz muito interessantes, com o uso e com o manusear dos livros é, uma parte das vezes, muito fácil de começar a sair dos livros. Engraçado que tenho aqui dois livros da mesma autora, mas que eu acho que as capas são absolutamente fantásticas. Portanto, A Serpente do Essex, da Sarah Perry, a edição paperback em inglês, como não sei se é possível ver as camas da serpente, portanto os elementos vegetais e florais. Eu não percebo porque é que eu insisto que sejam vegetais, porque são florais. A serpente e obviamente com a aplicação de metalizado. What is Not Yours is Not Yours, da Ellen Oyeyemi. Neste caso é um livro de contos, mas isso não é relevante para nada daquilo que eu vos quero dizer. Mas lá está, uma capa com um elemento floral e depois o dourado. Uma capa relativamente minimalista, mas que acho que funciona. A capa, por acaso, a capa do paperback em inglês também é muito interessante. O Melmoth, da Sarah Perry. Novamente temos os metalizados e neste caso vamos para penas. Faz um bocadinho aos elementos florais, mas não sei, para mim tem o mesmo. A vibe é muito semelhante. Um que não tem a parte metalizada, mas que também tem muitos elementos animais ou florais e que acaba por ser também ilustrado, é este da Jen Campbell, o The Beginning of the World in the Middle of the Night, que é um livro de contos da autora que eu acho que também é muito interessante e que tem uma capa muito apelativa.
qual era o objetivo deste vídeo? Mostrar capas bonitas e 3 tipologias de capas que eu acho que são muito interessantes, todas muito diferentes. Eu não acho que, em termos de que as capas tenham que ser, só porque um livro é de um género, a capa tem que ser de certa maneira. Mas também sei que aquilo que é apelativo para uma pessoa pode não ser para outra. Portanto, capas é sempre muito complicado e depende também dos objetivos da editora, porque imagina, aquilo que eu vos estou a mostrar, alguns destes livros são livros de nicho de mercado. Isto é tudo extremamente subjetivo. Mas contem-me nos comentários qual o livro ou os livros que vocês gostam mais das capas, ou se qual o tipo de capas que vocês gostam ou o que vocês acham que é mais apelativo numa capa. Até ao próximo vídeo.